Olá, Ed. Olá, boa noite. Como vai? Tudo bem e você? Consegue me ouvir bem? Consigo ouvir bem. Aí também chega bem a minha Sim. voz? Que bom, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite, né, de estar aqui hoje com a gente, refletindo um pouquinho mais sobre esses ensinos do mestre tão importantes para todos nós, né? Seja mais uma vez muito bem-vindo, né? Você já esteve aqui já, mas temos a honra de recebê-lo novamente. Que hoje nosso estudo possa ser riquíssimo, tá bom? Eu que agradeço e recebo com muita honra e alegria a possibilidade de estar aqui na Casa do Caminho de Patrocínio para poder trabalhar pela doutrina espírita. Muito obrigado. Que bom. Amigo, então vamos dar as boas-vindas aos nossos companheiros que estão chegando aqui agora, né? Já falei o nome de alguns aí. Lourival, a Rita de Santos, né? A Raquel, a Mari, acertei, né, Mari? A Cida, Maria Ildefonso, da Casa do Caminho, a Cida, Wilton, a Terezinha, a Simone, a Andréia, Carla, acabou de chegar. Gente, mais uma vez a gente pede para que vocês, se cada um dos amigos que entrarem nessa live encaminhar um convite para um amigo, para um conhecido, familiar, a gente vai estar expandindo duas, três vezes mais, e a gente não sabe quantas vezes mais, né? Vamos tentar fazer essa live chegar ao máximo de amigos possíveis que a gente conseguir. Se um de nós encaminhar só para mais um, já está muito bom. Então, aviãozinho aqui em cima, vamos compartilhar essa live, mesmo para quem não conseguir entrar nessa hora, depois eles vão conseguir ver também. E a gente fica muito feliz por mais um dia, nós termos mais uma chance, né? De estarmos aqui, porque a cada dia nós recebemos um presente, que eu costumo dizer, né? Quando a gente abre os olhos, né, Ed? A gente tem uma nova chance, né? De fazer diferente, de fazer melhor, né? Bem-vindo aí aos últimos amigos que entraram, a Maiara, Cristina, Andressa. Meu amigo, então vamos começar, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar com o nosso amigo Ed sobre a piedade. Vamos falar somente sobre isso e mais sobre algumas outras coisas também. Vamos começar o nosso papo de hoje fazendo a nossa prece, né? Para nós nos alinharmos com os nossos amigos de luz que estão conosco, intuindo. Para isso, mais uma vez, eu convido todos a fecharem os seus olhos e hoje nós vamos ter a presença da prece de Cáritas conosco, nos acariciando nossos espíritos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, bondade, beleza, perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Que todos nós tenhamos uma noite de estudos abençoada e instruída pelos amigos que se encarregam de conduzir esses encontros, agradecendo ao Mestre a oportunidade de estarmos aqui servindo de instrumentos, de meio pelo qual
os ensinos do Cristo se farão nas nossas vidas, rogando ao alto bênçãos também aos nossos lares, familiares, amigos, conterrâneos, ao planeta Terra como um todo, para que nós saibamos, com discernimento, ter forças e fé para conseguirmos mais uma vez passar por essa dificuldade, porém que ela nos servirá como escada para chegar até o Pai. Que assim seja. Meu amigo Ed, agora em diante, o palco é todo seu, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Nós vamos pedir licença temporariamente aos nossos amigos que estão aqui para a gente desabilitar a caixa de comentários, para que nosso amigo flua com o tema livremente e daqui a alguns minutinhos a gente volta, porque mineiro gosta de uma prosa. Ah, me desculpem, amigo, foi bom eu ter falado nisso. O nosso amigo Ed já esteve aqui com a gente no mês de novembro, né, Ed? Se eu não me engano. Foi. E, para quem não conheceu ainda, o Ed, ele é natural de Goiânia, mas mora em Brasília, tem 28 anos já, né? Quase. Isso. Frequentador do Centro Espírita Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão. É palestrante, evangelizador de jovens, estudante nato do Espiritismo, e hoje ele vai estar aqui para compartilhar um pouquinho com a gente sobre a piedade. O palco é todo seu, amigo. Seja bem-vindo. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu agradeço com muita humildade e muita alegria também o fato de eu estar aqui novamente trabalhando com a Casa do Caminho de Patrocínio. É uma parceria que vem já se firmando e isso me deixa muito consternado, muito alegre, porque tudo que nós queremos é trabalhar por essa doutrina espírita, uma doutrina que consola corações, uma doutrina que afasta o desespero de pessoas nos mais diversos lugares do mundo. Isso é algo assim que não tem preço. A gente está trabalhando em prol disso, né? De algo que a gente acredita, junto com os espíritos amigos, espíritos superiores, espíritos que são os patronos e os mentores da Casa do Caminho de Patrocínio, e que eles estejam conosco, que as suas destras e os seus olhares se baixem sobre nós, para que nós possamos, dessa forma, imbuídos nesse carinho e nessa proteção, podermos deixar nossas ideias fluírem com leveza, tranquilidade, e assim nós praticarmos aquela máxima: espíritas, amai-vos e instruí-vos, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. O tema que nos toca para a noite de hoje é a piedade. Vamos fazer uma pequena reflexão do que seria a piedade. Não estou me referindo aqui apenas a dicionários, a termos catedráticos ou de academias. Não. Apenas pensar assim: o que seria para o espírita, ou na visão espírita, a piedade. Vamos imaginar aqui que um carro, para que o motor dele funcione, ele tem um dispositivo que normalmente chama-se motor de arranque. Então, é aquele dispositivo que dá a partida e, feita a ignição lá, as explosões lá que são feitas, o carro começa a funcionar. Então, a piedade, ela vem algo assim, ela é algo que vem antes de uma ação caridosa. É a caridade mesmo que nós estamos falando. Então, assim, é algo que vem, algo que primeiro toca a gente, faz com que os nossos olhos se abram para um determinado evento e assim a gente haja. Vamos imaginar também um grande alqueire de terra, assim, vários hectares de terra fértil, uma terra assim que está toda controlada, que tem já a fertilização natural, que já tem toda a condição de ser usada. Imagine, muita terra mesmo. Essa terra está pronta para o homem trabalhar, para fazer coisas, para plantar, para depois colher, claro, né? Há sempre um momento de plantar, um momento de colher, tal. Então imagine essa imensidão de terra, só que o homem não trabalha, o homem não semeia. Então, nesse campo vasto, fértil, fecundo, tudo pode nascer, tudo. Então, assim, quando a gente tem essa coisa rica, que é essa terra fertilizada, a gente pode dizer que é a piedade. Mas, se a piedade não for trabalhada, se a piedade não passar para a próxima fase, não desenvolver aquele sentimento que vem depois, que é a caridade, essa terra, ela pode, talvez, dar coisas boas, mas também, a maioria das vezes, vai dar erva daninha.
vão nascer coisas plantas que não vão ter assim muita utilidade na alimentação humana. Pode ser que vá realmente satisfazer o ecossistema, aquela coisa toda, mas para essa coisa prática, funcional da fome do homem, não vai funcionar. Então a piedade, eu quero dizer apenas que é aquilo que vem antes, aquilo que realmente nos emociona, aquilo que nos toca o coração. Só que todo esse movimento aí, se não tem a caridade depois, não tem aquela ação que a gente faz de levar aquele que caiu em desgraça aquilo que ele precisa, isso se torna algo sem motivo. Fica parecendo assim que a gente está querendo até, com outras intenções, até humilhar aquele. A piedade nós encontramos no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, onde tem um espírito chamado Miguel, que ele dita um trecho lá muito interessante, todo um texto. E ele diz que a piedade bem sentida, ela leva ao amor. E esse amor leva ao devotamento. E do devotamento vem o esquecimento de si mesmo. Virtude por excelência. Mas também, claro, pode ser o caminho contrário. O esquecimento de si, devotamento e que, por fim, desenvolve o amor. Então, assim, essa é a piedade. E o amor, nós bem sabemos que é um dos sinônimos da caridade. Quando a gente lê o texto bíblico, Paulo falando que se não tivesse amor, ele soaria como um símbolo frio e sem valor, na verdade ele se referia à caridade, aquele movimento que nos faz chegar até aquele que precisa, seja de conforto material, ou conforto espiritual, ou até mesmo emocional, por que não dizer? Então isso é a caridade como um todo. Então esse espírito, Miguel, ele fala sobre isso. E é a piedade, não vamos nos esquecer, é a piedade que é um dos sentimentos mais apropriados a nos fazer progredir. É mais apropriada a nos fazer progredir. Não é aquele sentimento que vai nos fazer progredir. Talvez para a pessoa mais embrutecida, um sentimento de piedade é algo assim que pode dizer que houve já alguma evolução naquele ser. Mas para nós que nos encontramos nesse planetinha já de provas e expiações, para nós que já temos uma maturidade espiritual, isso aí já é algo que nos impulsiona a ter uma outra virtude a mais, que no caso é a caridade. A piedade, ela ajuda a domar em nós o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são dois vícios que, por meio deles, se ramificam muitos outros. Então, quando a gente vê que no Evangelho os espíritos que se comunicam conosco sempre falam do egoísmo e do orgulho, que de certa forma eles são quase que sinônimos, mas tem diferença entre eles. Então, eles estão falando de uma série de vícios que nos acometem. Qualquer dos vícios que nós quisermos pensar aqui agora, ciúme, vaidade, ira, gula, os pecados capitais e outros mais aí, a gente vê que eles têm um cerne lá, nesses dois. Ou é fruto do orgulho ou do egoísmo. Quiçá dizer dos dois juntos. Então é nesse sentido, a piedade ela ajuda-nos a domar em nós o orgulho e o egoísmo. E é importante, meus irmãos, admitirmos que nós temos sim esses dois viciozinhos, orgulho e egoísmo. Pois uma vez que nós admitimos isso e nós fazemos o movimento de tentar bloqueá-los, tentar tirar esses sentimentos, já é um ganho para nós. Claro que talvez nessa vida a gente não vá conseguir, cada um de nós tem um momento evolutivo diferente, mas já é um adianto, já é um passo a ser dado no caminho da luz. A piedade predispõe nossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Olha só, tudo que a gente vê que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como também no primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, é sempre dito sobre o interesse pessoal. O interesse pessoal ele é muito combatido. Porque quando a gente consegue diminuir, pelo menos assim, diminuir o interesse pessoal, a gente começa a abrir em nós a possibilidade de termos a felicidade do Cristo,
porque Jesus não tinha interesse pessoal em nada. O interesse dele era o próprio Pai, Deus, e era o próximo. E era exemplificar para nós o amor ao próximo. Então, é nesse sentido que quando coloca. E isso tem a ver também com orgulho e egoísmo, que nós falamos agora há pouco. A piedade é o melancólico, mas celeste, melancólico, mas celeste, precursor da caridade. Como afirmamos, primeira das virtudes que tem como por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, assim, a piedade, ela, para dizer que ela é mãe da caridade, ela é como se fosse uma irmã mais velha, é a que proporciona a caridade. Eu diria assim que nem sempre quando a gente ajuda uma pessoa que precisa, a gente está fazendo a caridade. Porque qual o sentimento que veio antes? Muitas das vezes eu posso falar de consciência tranquila porque eu já fiz isso no passado. Eu ajudei uma pessoa para que ela não me perturbasse mais. Então, muitos de nós fazemos isso. A gente ajuda para a pessoa não perturbar. E isso já aconteceu comigo também quando eu ia vender rifas do grupo espírita que eu frequentava, que era um grupo espírita que tinha muitos problemas financeiros, uma vez que não era dono da própria sede, onde desenvolvia os trabalhos de caridade, de assistência social espírita. Nós íamos vender rifas e eu via a reação de pessoas, até do trabalho e outros lugares, que nem deixava a gente falar direito, já dava o dinheiro logo e assim, fazer aquela caridade que, segundo os espíritos, é a mais fácil de ser feita, que é dar o dinheiro e pronto, se livrar daquele imbróglio que está acontecendo lá. Então, a gente vê muito isso aí. Nós não podemos dizer que isso seja bem a caridade. Vamos nos recordar do mesmo Evangelho, no mesmo capítulo 13, numa passagem chamada Infortúnios Ocultos, onde nós temos lá uma dama, uma senhora, que é uma mulher muito importante naquele lugar onde ela vive. Não sabemos porque na mensagem não está dizendo que país que é, que lugar que é, mas é uma mulher que, apesar da sua nobreza, que fica bem claro nela, ela se veste de forma humilde, porém digna, e se faz acompanhar de uma mocinha, que é sua filha, também muito humilde e dignamente vestida. Elas vão levar para uma família que já sob um catre e estão lá naquela situação ruim, tudo o que precisam de conforto material, mas também levam a consolação espiritual. Olha só que interessante. Por que se veste de forma humilde? Para não chocar a pobreza alheia com seu luxo. Olha só, ela antes de ir fazer a caridade, ela pensou nessa família. Pensou no sentido até de preparar uma roupa modesta, para não chocar com seu luxo a pobreza alheia. Leva o conforto material, ela sabe do que eles precisam, é um lugar frio, um país frio, não sabemos que país é esse, mas leva para que as crianças pudessem ir à escola agasalhadas. Leva alimentos, os alimentos que são necessários, não leva supérfluo. E depois de lá, o que ela faz? Ela vai até um hospital onde o pai, arrimo de família, dessa família que nós estamos falando, já é internado e não tem condições de trabalhar para o sustento dessa família. Vai levar uma palavra de consolo para ele, dizendo para ele que seus filhos vão para a escola agasalhados, a tua mulher tem alimento e seus filhinhos também têm os alimentos adequados para eles. E aqueles que são filhos de colo não vão faltar leite da mãe. Olha só, isso sim é a caridade. Se vocês me permitirem, a caridade de 360 graus. Aquela completa, que pega todo lado. Então, quando às vezes alguma pessoa ajuda, talvez seja o início ainda, não sabemos, cada um de nós tem um momento evolutivo. Recomendo a leitura, Infortúnios Ocultos, capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse espírito, o Miguel, que em Bordeaux, 1862, deu essa mensagem. Ele falou: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Ele termina assim o seu texto. Mas onde começa a piedade? Onde é que nasce? O que acontece assim? O primeiro exercício que deve ser feito é em casa. A piedade deve ser praticada em casa, sempre. A gente deve, inclusive, meus irmãos, entender que o melhor centro espírita que nós devemos ter em nossas vidas
o maior centro espírita que nós devemos ter em nossas vidas, e o centro espírita que nós devemos praticar toda a nossa espiritualidade, é na nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares, certo? Praticar a benevolência, ou seja, a boa vontade, praticar a boa vontade, a benevolência, a indulgência, ser indulgente com os nossos familiares, nossos irmãos, nossos pais, mães, marido, esposa, ser indulgente com os filhos, ser indulgente com aqueles agregados que muitas das vezes vêm morar conosco, ou às vezes a gente que é o agregado e está morando, né, na casa também, ser indulgente. E sempre, sempre, sempre praticar o perdão das ofensas. Perdoar, doar permanentemente. Doar o quê? Doar o que há no nosso coração. Doar a melhor coisa que nós temos em nós. Doar o quê? As flores que existem no nosso coração. Doar permanentemente. É o perdoar. Às vezes pensa que perdoar é tão difícil, né? E não é. Só pelo fato de nós não nos vingarmos, não revidar, já é perdão. O esquecimento é mecânico, vem com o tempo. A reconciliação, voltar a conversar, aquela coisa, vem com o tempo também isso aí. Não é dizer que você não se reconciliou, que você não perdoou. Não, você perdoou. Ah, você não consegue esquecer, mas sim, você perdoou. Se você não revida e não se vinga, isso já é o perdão. Aí, claro, isso é o início. Aí tem também aquele movimento que nós temos que fazer de não desejar o mal, porque, afinal de contas, a vingança não é só com as mãos que a gente faz. A gente pode fazer a vingança com a palavra e com o pensamento. Exato. Então, se a gente se abstém disso, já perdoou. Também, quando essa pessoa que foi o nosso algoz, que nos feriu, acontece alguma coisa de bom com ele, uma coisa boa sobrevém a ele, a gente deve se regozijar, se rejubilar também por isso. Isso também é perdão. É perdão. E também, claro, quando o mal acontecer a ele, nós não devemos ter aquela alegria, aquele sorriso de canto de boca que às vezes a gente tem, aquele sorriso silencioso. Não, isso é falta de caridade. Nós devemos, se não temos condições ainda de conversar com essa pessoa ou ir lá para ajudá-lo, nós devemos orar. Orar é muito. Orar ajuda. A oração, a prece, ela é o amor em movimento. Ela chega até a pessoa e ajuda. E o mais difícil de todos, dessa atividade do perdão, é quando a pessoa estiver numa situação ruim, estender a mão, nós ajudarmos. Então, esse aí é o nível máximo do perdão. Se a gente consegue fazer tudo isso aí, é porque perdoou. Se não consegue ainda, calma, relaxa. A vida está aqui para isso, é para que a gente seja testado e os testes vêm e a gente vai vendo se a gente consegue ser aprovado nesses testes. Esse teste que Deus coloca na nossa vida, não que a gente coloca uns na vida dos outros, não. Se vem, Deus é que sabe, quando a gente está preparado. Exatamente. Então, o melhor centro espírita que nós devemos ter em nossa vida é a nossa casa, é o nosso lar. É o lugar onde nós estamos com a família e os familiares. Vamos sempre pensar nisso, certo? Então é isso. Eu quero trazer aqui agora para a nossa conversa o livro Pão Nosso, que fala sobre a piedade em família, a lição número 117. E tem uma passagem aqui que é Paulo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, verso 4, que diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Olha só, está escrito, há muitas moradas na casa de meu pai. Só que a gente tem que entender também de uma outra forma essas moradas. Quando a gente vem para esse mundo aqui, ou para outro mundo qualquer, a primeira morada que nós temos é o corpo. O corpo físico é a nossa primeira morada. Aí a segunda morada, não menos importante, é a família.
Não importa que família que seja essa. Não importa a configuração da família. Não importa se a sua família só tem mulheres ou se a sua família só tem homens. Se a sua família não tem a figura do pai, não tem a figura da mãe ou não tem a figura dos dois juntos. Até podemos dizer que mãe não necessariamente é aquela que deu à luz pelo útero. Não, mas ela deu à luz pelo coração também. Sim. O pai também, né? Aquele que forneceu o elemento para que o filho nascesse, mas é aquele que também deu do seu coração uma parte para que essa criança, sabe? Isso também é família. Não interessa a configuração. Família é onde tem amor. Pronto. Pode ser qualquer família. Ter amor é família. Fora isso, pode ser sociedade, aí pode ser outra coisa, mas não. Família tem que ter amor. Então, aqui diz o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então, muitas das vezes, a gente tem essa pretensão de querer fazer essa redenção, esse movimento todo com muitas pessoas, fazer aquela caridade que arrebata, sendo que em casa a gente não consegue nem ser piedoso com 5 pessoas, as pessoas que moram com a gente. A gente, no antigo normal, muitas das vezes a gente vai para o grupo espírita e passa horas e horas a fio lá, sempre sendo uma boa pessoa, mas no lar a gente não consegue entender os imperativos dos membros de nossa família, que talvez, muitas das vezes, não são espíritas, quiçá religiosos, mas a gente procura entender, pois esse é o lugar de exercício, esse é o lugar que a gente tem que desenvolver o amor. É nesse lugar. E assim como diz Emmanuel nesse livro aqui, O Pão Nosso, que, aliás, diga-se de passagem, é o terceiro livro sobre religião mais lido no mundo. Tem até um selo aqui que diz sobre isso. Pronto. É um livro que eu recomendo a leitura também. Então, em família, é onde realmente os nossos laços, onde a gente desenvolve mesmo. É como diz, nós temos que florescer onde Deus nos plantou. Então, se Deus nos plantou na família que nós estamos, é lá que nós devemos oferecer as nossas flores. E oferecer as nossas flores é oferecer o nosso orvalho, os nossos pólens. E esses pólens, uma vez polinizados, vão multiplicar. É lá. E não interessa, pode ser a flor que cor que seja, se tem perfume ou não, não interessa. Cada um dá o que tem. Então, vamos dar o melhor de nós nesse sentido. Em família, é o que nós conseguimos mesmo realmente desenvolver as nossas competências. E não esquecer, se nós estamos na família que nós estamos, é porque nós escolhemos e essa escolha foi aprovada. Aí a gente nasce. E a falta da piedade? O que é a falta da piedade? Divertir-se com misérias alheias. Já pensou quando a gente está, assim, às vezes vendo aqueles vídeos engraçados que passam domingo à tarde, de pessoas, assim, levando quedas, tombos, acontecendo coisas e a gente se mata de rir? Tudo bem, tá só se divertindo, tal, você está sendo careta, aquela coisa toda, você está sendo muito chato. Mas eu vejo aí uma falta de piedade. Quando a gente vê, por exemplo, vídeos de pessoas que consomem droga e acontece uma coisa ruim com eles. Isso é falta de piedade. Poderia ser nosso filho, poderia ser nosso parente. A gente tem que pensar que aquela pessoa que está ali fazendo mal, sabe, fazendo coisas que realmente são censuráveis, poderia ser, eles são parentes de alguém, eles têm mãe, eles não nasceram do mundo assim da terra, não, são nossos irmãos. E outra, digo mais, essas pessoas que a gente não gosta, que a gente acha feio, essas que provocam delitos nas ruas, que se prostituem debaixo das pontes, nas esquinas, certo? Essas pessoas, elas estão no mesmo mundo que nós, o mundo de provas e expiações. Se nós somos tão melhores assim, né, nos julgamos tão bons, assim, por que a gente está no mesmo mundo? Por que a gente não está no mundo melhor? Vai reflexão. Um bandido condenado já em público e notório, está preso, inclusive, Fernandinho Beiramar. Nossa, eu me sinto muito melhor que Fernandinho Beiramar, porque eu não cometi os crimes que ele cometeu. Mas nós estamos no mesmo mundo de provas e expiações, eu e ele.
Será que se eu passasse pela provação que ele passou, será que eu não seria criminoso? Será que se eu tivesse passado pelas privações que ele passou, provações e privações, será que eu não teria feito até pior? Será que eu não teria feito algo muito mais censurável? Vamos refletir sobre isso. Nós somos irmãos. Deus é um só, não interessa. Quando fala que Deus é pai de todos, gente, todos é uma palavra muito grande. Apesar de ser pequenininha, só com aquelas letrinhas lá, mas é pai de todos, então a gente tem que orar, tem que perdoar e deixar que a justiça de Deus se faça, pois é Ele que é o patrono da justiça, a verdadeira justiça. Não somos nós. O lugar de Deus já está ocupado. Não vamos mais nos arvorar a querer ser Deus, vamos ser o que nós somos, criaturas, irmãos. É isso que importa. Então, assim, quando a gente vibra com aqueles esportes muito violentos, como o MMA, o UFC, desculpe se você gosta, mas quando a gente vibra com isso, a gente não está sendo piedoso. São pessoas que estão se matando ali, e se degladiando, e se deixar, se não tiver uma intervenção, vai à morte. E a gente não sabe o que vai acontecer com esse ser daqui a 20, 30 anos, essas pessoas. Não queremos desejar o mal, mas gostar disso não é ter piedade. Uma vez eu tive uma experiência quando eu era criança. Foi pela primeira vez que eu fui ver o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. E no lugar que eu estava, as pessoas davam risadas assim de chorar com aquelas cenas. Eu não conseguia rir. Eu senti foi assim uma coisa ruim no meu estômago, vendo aquela pessoa sendo consumida pelas máquinas. Aquela pessoa que não estava preparada para aquele trabalho extenuante e foi colocada de repente para um trabalho extenuante. Naquele momento nascia ali uma classe social. Aquele filme estava retratando. E eu não conseguia rir. Então, assim, a gente vê que quando a pessoa está acontecendo essas coisas assim, é uma falta de piedade. Assim como a gente vê aí, hoje em dia, mais de os mortos aí pela Covid-19. E muitas pessoas fazem pouco caso disso, continuam se aglomerando, fazendo festas, festa desnecessária. Eu sei que festa é bom, mas a festa é boa quando tem alegria completa. Essas festas que estão fazendo nessa pandemia não tem alegria completa, não pode ter. Isso é falta de piedade. Será que a gente não consegue pensar que as pessoas que estão morrendo são amor, é o amor de outras pessoas? Tem crianças que perdem mães, tem crianças que perdem pais, perdem a avó que tem tanto carinho. Isso é falta de piedade. E quando a gente faz o movimento ao contrário, quando a gente evita aglomerações, quando a gente evita sair de casa, eu sei que é difícil, mas tem quem puder evitar, e faz a coisa correta, isso é uma lição de amor ao próximo. E a pessoa que faz isso, ela sim é espírita. Ela pratica o amor ao próximo. Porque o vírus existe, ele é mortal, não preciso dizer, todo mundo sabe. Agora, nós precisamos tentar fazer a nossa parte. Tentar, pelo menos. Se não conseguir, paciência, mas tentar. Tem uma passagem do livro Boa Nova, que é o item 11, Sermão do Monte, que também fala da não piedade. Antes de Jesus fazer o Sermão do Monte, teve alguns amigos que foram procurar Levi. Levi é Mateus, que a gente sabe, Mateus. Era um publicano, cobrador de impostos da época. Então, esse pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência e desejava explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou estranheza. Aí o que ele disse? Afinal, disse ele aos afortunados, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejem irmanar-se como filhos de Deus, mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais. Olha só. Dirigindo aos três deles, ele falou convicto, com muita assim, propriedade, muita certeza, que poderás realizar você, Lisandro, aleijado como és, e tu, Áquila, não fosse abandonado pela própria família,
sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Pois é, Mateus, que escreveu aquelas coisas lindas, maravilhosas na Bíblia, ele também era um homem falho, mas ele procurou resolver essa sua má tendência. E decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada na casa dele, do Levi, e onde se puseram os três em animada palestra, estava conversando. E o coletor, a certa altura da conversa, sorriu ingenuamente. E o que ele fez? Ele relatou ao Cristo alegremente a exposição que ele tinha feito com aqueles três homens. Aí ele colocava: o que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados mendigos, mas lembrando de súbito que os demais companheiros das criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo queremos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é boa nova, como não há de ser mensagem divina para eles? Tristes e deserdados da imensa família humana. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, Jesus nos ensinando sobre a piedade. Que o evangelho realmente não é para os vencidos do mundo, aquelas pessoas que estão preocupadas com o seu interesse, não, é para aqueles que aprenderam um outro caminho. E nesse sentido eles vão. E assim, é o que nós dizemos sobre a piedade. Como é que está o tempo aí? Ainda está? Temos 22 minutos ainda, temos tempo suficiente. A gente tem, Ah, assim, tá. só para ficar claro, né, gente? A gente tem uma hora, né? E a gente reserva mais ou menos 40 minutos, 45, estamos 38 minutos. Então, se você quiser usar mais o tempo, à vontade. Certo. Então, assim, e tem também um outro exemplo que fala sobre essa falta de piedade também, só que dessa vez é vinda de Simão Pedro. Simão Pedro é bom assim assinalar que ele dos apóstolos ele era aquele que parecia muito conosco, ele tinha aqueles rompantes de agir, muitas vezes sem pensar e tudo mais. Quando Cristo foi para ser preso, ele não pensou duas vezes, sacou uma adaga, uma pequena faca e cortou a orelha de um soldado, e Jesus falou: não faça isso. Pegou, foi lá, colou a orelha no soldado e deu a lição: aquele que ferir pela espada perecerá. Deu aquela lição. Então, no livro do Irmão X, Contos desta e doutra vida, no capítulo 27, Na Vinha do Senhor, conta que após Jesus ter ressuscitado, ter aparecido para Maria de Magdala e ter depois subido aos céus na vista de várias pessoas, Pedro, por fim, ficou esperançoso de que ele fosse dar continuidade ao trabalho de Jesus. Só que, claro, como homem falho, assim como nós somos também, ele tinha uma visão um pouco diferente do que seria a missão da casa, da então nascente Casa do Caminho, que ainda não era completamente. Então ele estava instalado nessa casa moderna, que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário do cristianismo, o primeiro santuário edificado do cristianismo. Recordava Jesus em torno de quem havia abençoado o trabalho a ser feito. Queria ação, ele suspirava por isso, que orava com fervor. E muitas das vezes nessas orações ele vertia lágrimas, ele chorava. Quanto mais ardentes lhe derramavam as lágrimas, com quais suplicava o céu a graça a servir. E eis que o mestre lhe surge. Olha só que interessante. E Jesus aparece para ele num desses momentos em que ele estava quase se desdobrando já em preces. E Jesus aparece compassivo, sereno, como nos dias inovidáveis, em que trabalhavam, né, juntos na mesma trabalhavam juntos na mesma missão. Então Pedro implorou: Senhor,
Aspiro estender as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para servir-te. Disseste que nos faria pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho. Aí, porque Celeste Visita estivesse somente a fitá-lo em silêncio, olhando ele em silêncio, Pedro acrescentou com voz encharcada de pranto, porque ele estava muito emocionado mesmo. Quando enviarás teu serviço às nossas mãos, Senhor? Quase que implorando. E assim, entrebriaram-se de mansos os lábios divinos e o apóstolo escutou da voz do Cristo que estava lá, naquela aparição suave e linda lá na frente dele. Amanhã, amanhã. E nisso encorajou o ex-pescador de Carfanaum para que ele esperasse o dia seguinte. E ele não conseguiu esperar quieto. Ele devotou-se à limpeza doméstica, deu mais rigor ainda no asseio daquele lugar. Desde o nascer do sol, ele não parou de trabalhar, esperando sempre essas pessoas que ele iria auxiliar. Aí a porta, de repente, ele começa a ouvir uns barulhos. Aí a porta singela sob murros violentos. E aquele barulho, aquele burburinho de multidão e tudo mais, quando de repente deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão. Uma situação muito desagradável, deplorável de todo que a gente possa imaginar. Enquanto bradavam soldados e populares, sitiando o reduto e querendo esse homem para si. O recém-chegado contempla, olha para Simão Pedro, rogando socorro. Tem lágrimas nos olhos, o coração lhe bate descompensado no peito. Só que aí Simão Pedro o reconhece. É Joachás, o malfeitor, o bandido, o que vive aplicando golpes. Joachás. Esse que a sociedade realmente, em algum momento, ia buscá-lo, ia prendê-lo. De longo tempo vem sendo procurado por esses agentes da ordem, é claro. Então o Pedro responde firmemente para Joachás: socorreste por quê? Não passa de um ladrão contumaz? E assim, ele praticamente bota ele para fora através de pontapés, convoca os varapaus e entrega o infeliz a essas pessoas, e que já no primeiro momento já coloca ferros tanto nos braços quanto nos pés, e sai conduzindo ele a um cárcere, no qual ele, claro, foi torturado e tudo mais. Aí Pedro, satisfeito consigo mesmo, o apóstolo coloca a esperança na obra que seria concedido de fazer, quando logo após uma perfumada liteira é um veículo em que tem um compartimento onde a pessoa fica dentro, sentada, e tem alguns eixos, umas madeiras assim que a pessoa segura, o homem carrega assim, então a pessoa fica no meio. Então vem essa liteira toda perfumada, toda bonita, nova e que reluzia à luz do sol de maneira magnífica, e para até a casa de Pedro. Aí Pedro olhou a pessoa que estava descendo, era Júlia. Júlia era uma linda mulher greco-romana, assim, de uma perfeição, assim, corporal, os cabelos, o rosto, algo assim que chamava muito a atenção naquela época. Uma mulher linda, assim, como se fosse alguma modelo muito famosa nos nossos dias de hoje. E ela desce até dessa liteira e vem ter com Pedro. Ela estava doente, cansada. Depois ele percebeu que tinha algumas alterações no rosto dela. E ela implorou para Pedro remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, o que ele fez? Ele, de novo, se encheu de razão e gritou: aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos possam lançar em teu rosto desprezo e ironia. Essa mulher infortunada, não preciso nem dizer, ela nesse momento ela já não estava bem. Ela estava já com problemas de pele, aquela coisa toda, e ela já estava
sensível. Ela afastou-se e começou a enxugar os olhos, porque começou a chorar. E Pedro, contente de si próprio, continuou esperando sua missão do dia. Esperando, ou seja, as pessoas que ele ia ajudar, que ele ia fazer, a caridade, ia realmente inaugurar de fato a Casa do Caminho. Algo aflito ao entardecer, Pedro, já na cabeça dele não tinha aparecido ninguém, notou que alguém batia insistentemente à porta. Aí falou, agora é. Jesus não se enganou. A pessoa que eu vou ajudar chegou. Só que ele abriu a porta e caiu aos seus pés um corpo inchado. Quando ele foi ver, era quem? Jarim. Jarim, o bêbado sistemático. O bêbado, quanto mais, daquele lugar, semi-inconsciente, não conseguia pronunciar as palavras corretamente, perdia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam por causa de dívidas. E ele estava querendo se esconder daquele grupo que estava vindo lá atrás. Só que Pedro, de novo, Pedro não vacilou. Borracho, falou desse jeito, borracho, infame, não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. Saia daqui. E quase em pontapés, expulsou sem piedade o pobre homem embriagado, que caiu na noite imensa sobre a cidade em extrema secura e naquele breu característico. Uma vez que, claro, né, não preciso lembrar que naquela época não existia iluminação elétrica, então era escuridão. E nessa escuridão, claro, ele caiu nos braços dos seus algozes. Mas o Pedro, voltando a ele estava desapontado ao repetir as últimas preces. Simão meditava diante de uma tocha tímida que tinha lá na sala da casa dele, o que seria a casa do caminho, quando de repente o mestre querido se destacou de uma névoa. Jesus, de novo. E Pedro não perdeu tempo. Ele já foi logo se lamentando. Ah, Senhor, guardei todo dia sem que me enviasse a prometida tarefa. Eu não pude fazer nada, mestre, porque não veio aquele que eu pudesse ajudar. Aí Jesus, compassivo, como sempre, porém de uma forma séria, assim, mais Firme. séria, firme, obrigado. Como não? Por 3 vezes roguei-te cooperação sem que me ouvisses. Por 3 vezes bati a tua porta. Por 3 vezes. Mais uma vez, mas a história se repete. Por 3 vezes tu me negastes, Pedro. E ante a memória do companheiro, que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. E Pedro estava deslumbrado com isso que estava acontecendo lá, pois ele não tinha percebido. De manhã enviei-te, Joachás, desventurado irmão nosso mergulhado no crime, que o ajudasse a renovar a sua própria existência, mas devolveste à prisão. Depois, ao meio-dia, entreguei-te Júlia, pobre irmã dementada e doente, para que medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. E à noitinha, findando já o dia, mandei-te Jarim. Jarim, desditoso companheiro, que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Ao que Pedro, já soluçando, arrependido, meio que envergonhado, Senhor, grande é a minha ignorância, eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus, médium de Deus, ele era todo amor, bondade e justiça, assim como esse Pai maravilhoso que nós temos. E Jesus não podia ser diferente. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseste ouvir-me, quando você quiser me ouvir, Pedro, lembra-te do Evangelho que
retém a minha palavra, Pedro. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo, não queria que ele fosse embora, queria retê-lo junto ao seu coração, mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapou-lhe da afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou apontamentos que trazia consigo e, abrindo a casa, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 de Levi, ou seja, o nosso Mateus. E ele leu, e eu acho que aquilo realmente foi o arrebatamento desse homem bruto, que era Pedro. E lá estava escrito: os sãos, os sadios, não precisam de médico, mas sim os doentes. Ao que Pedro não entendeu, pois ele achava que eram as pessoas boas que estivessem doentes que deveriam ser atendidas por ele, e não as que ele julgava serem ruins. Ou seja, as pessoas que ele não gostava, que era o quê? Um ladrão, um golpista, uma prostituta e um viciado. Quantos de nós seríamos também, olha só, não vamos achar que Pedro é uma pessoa errada, não. Quantos de nós abriríamos a nossa casa para um ladrão, golpista, uma pessoa que vive dando golpes, roubando celulares? Quantos de nós a gente abriria a nossa casa para ajudar uma prostituta, ajudar uma travesti que se prostitui porque não tem outra oportunidade de trabalho? Quantos de nós teríamos condições de ajudar um viciado em crack, um viciado em outras drogas? Não é fácil. Mas quanto mais difícil é a prática da caridade, mais sublime ela é. Nós, de fato, nenhum lugar está pedindo que nós coloquemos em nossa casa uma pessoa nessa situação, mas nós podemos ir ao encontro dessas pessoas aonde elas se encontram. Formar grupos, claro, gente, por favor, nós estamos em pandemia. Quando chegar o que chamam, né, de novo normal, que até hoje eu não entendi o que é isso, mas podemos sim organizar grupos e ir ao encontro dessas pessoas. Os postos avançados dos grupos espíritas e tudo mais. Por hora, vamos nos contentar com as orações. Vamos sempre orar. A piedade, ela vem nisso. Quando a gente tem esse sentimento que nos move a ser caridosos. E a gente pode sim fazer a caridade estando respeitando a pandemia em casa, fazendo orações. Nós não temos grupos de WhatsApp? Olha só que interessante. Fazer rodas de orações organizadas por grupos de WhatsApp. Por que não? Nós temos aí a tecnologia toda a nosso dispor, Google Meet, Microsoft Teams e outras plataformas que a gente consegue gratuitamente dispor delas, fazer reuniões, webinários para orar pelo nosso mundo. Por que não, gente? Se a gente fala que é para orar por todos, orar pelos nossos políticos, orar pelos detentores de mandados eleitorais. Esses que têm a decisão nas suas mãos, as decisões para tornar o nosso país um país melhor e diminuir o sofrimento do nosso povo. Quando a gente fala em político, a gente sente até um pouco de asco, eu sei disso. Mas olha só, não interessa qual seja o político, não interessa se ele está no poder ou não está. Político. Se a gente não orar por eles, esses que se encontram na obscuridade, eles não vão sair da obscuridade tão fácil. Então, se a gente quer fazer alguma coisa realmente boa, proativa e que vai realmente mudar não só a vida dos demais, mas as nossas também, a gente orar. Fazer esse esforço. Tudo bem, orou, mas depois começa a falar mal, não tem problema não, já começou, é o início. É o início. Pelo menos é o início. Depois que quando já tiver esse exercício da oração estiver andando, aí quem sabe a gente já começa a também melhorar algo em nós, né? Porque se a oração faz o bem para o outro, ela saiu de mim, ela saiu de você. Então ela faz o benefício em você também. Eu sei que a figura de linguagem não é muito boa, mas eu vou falar. Quando eu acendo uma vela, o primeiro a ser iluminado sou eu. Aí a luz se espalha pelos outros. É porque espírita, né, não tem vela, aquela coisa toda. Eu tô brincando. Mas assim, só para sentir esse exemplo. Então, quando a gente tem um bom pensamento, ele sai da gente. Ou seja, o benefício já foi feito aqui para fazer ali.
E o contrário também pode, viu? Quando eu penso mal, desejo mal, o mal já sai de mim, sai arrebentando aqui e vai arrebentar lá na frente. Então, vamos prestar atenção no que a gente, no que a gente deseja, no que a gente pensa. E era isso que nós tínhamos para oferecer. Agradeço muito mesmo ao Augusto aí, a Casa do Caminho de Patrocínio, por nos dispor esse espaço para a gente falar sobre um tema tão relevante como esse e assim divulgarmos a doutrina espírita, que segundo Emmanuel, a maior caridade que a gente pode fazer pelo espírito. Faço as palavras da nossa querida companheira Mari, as minhas também, quanto ensinamento, que uma lição de vida exemplar. Você conseguiu, de forma muito concisa, objetiva e muito doce, meiga, falar para a gente sobre um tema ainda tão desconhecido por todos nós cristãos, né? Nós, não nós espíritas, não nós, enfim, de qualquer credo, mas infelizmente nós, a raça humana, ainda se priva muito de sentir piedade, né? Infelizmente, eu digo isso com lamentação mesmo, mas com uma esperança de que a gente consiga reverter. Infelizmente, piedade é vista na sociedade como um sentimento baixo, um sentimento pequeno, né? Um sentimento de não honra, né? Enquanto piedade é um dos maiores sentimentos, porque deles brota os mais humildes, os mais simples, né? E você conseguiu ligar muito bem aí, né, para nós que temos um nível um pouquinho aquém, né, para a gente compreender piedade como sendo motor de arranque para que possa partir dele sentimentos como caridade, né, que devem segui-lo, né, que devem continuar, né. A gente diz que pode ser para aqueles espíritos mais brutos, né, é uma hora que o espírito se desperta pela comoção, né, pela compaixão. E eu lembro muito, me vem muito à mente, amigo, a palavra empatia, porque é como se a gente se colocasse no lugar do outro para tentar imaginar o que seria uma dor dessa, né? Hoje nós estávamos fazendo reunião profissional e surgiu esse papo. E eu achei muito bom, porque num clima que não iria se dizer sobre isso, apareceu essa chance e a gente deu espaço para que seja dito isso, porque nós precisamos realmente nos reconhecer piedosos para com a dor do outro, para com o sofrimento, para com a limitação, para com a falta de conhecimento que seja, né? E você disse muito bem, começa de casa, né? A piedade vem daqueles que nos deu a oportunidade da reencarnação através dos nossos pais e mães, com as suas limitações, né? Com tudo que eles conseguiram realizar das coisas que deram para eles. Às vezes a gente cobra muito, né, os outros de serem melhores, mas nós não temos a capacidade de ser piedosos para com as limitações desses que nos antecederam, né? E aí, com esse gesto aí, né, a gente possa desenvolver um pouquinho mais a nossa caridade. Você falou muito bem, acho fundamental a gente reforçar que a nossa primeira morada enquanto espíritos é o nosso corpo. Tenhamos compaixão, né? Tenhamos caridade para com as falhas do nosso corpo também, porque a gente lida com isso de uma forma tão pesada, né? A gente se compara muito, a gente coloca moldes que não nos cabem, né? Para a gente querer fazer parte de um todo que é louvável, a gente querer ser reconhecido, mas que comece pelo nosso corpo, depois pelos nossos familiares, pela nossa casa, sociedade, né? E aí você diz muito bem, tudo começa de dentro para fora, né? Quando eu acendo a minha vela, você usou um exemplo perfeito, né? Quando a gente acende uma luz, a luz chega até mim porque eu estou mais próximo dela e, consequentemente, eu consigo ser luz para quem está próximo também, né? A piedade, né? A gente consegue entender um pouquinho melhor hoje, pelo que você disse, mesmo a gente dentro de casa, mesmo limitados geograficamente, fisicamente, socialmente, nós ainda temos um veículo fortíssimo que se chama internet através da tecnologia. Quantos atendimentos, diálogo fraternos, de acolhimento, né, de instrução, de aprendizado não estão sendo feitas por essas lives? Quantos amigos não se comunicam por grupos de relacionamentos?
Quantas redes sociais não levam mensagem de esperança, de consolo para alguém que está dentro de casa se sentindo desconsolado, sozinho, solitário, né? Porque há uma diferença entre esses. E a gente pode ser intermediadores de mensagens de piedade, de caridade e de esperança. A gente renova isso todo dia, amigo, porque nós estamos nessa fase em que nós precisamos de reciclar todos os dias, relembrar. Nós temos um exemplo perfeito, né? Gente, Santo Agostinho, ele foi muito explícito e muito claro em dizer que todas as noites nós temos a oportunidade de nos avaliarmos, né? E a gente não faz uso disso, infelizmente. Mas quando a gente começar a se conhecer, começar a se reconhecer onde nós estamos, onde nós deveríamos estar, porque nós estamos aqui não é ocasionalmente, né? É propositalmente, a gente vai compreendendo um pouquinho sobre qual é o nosso papel, né? Mesmo sem entender missões, né? A minha meta de vida, nós estamos aqui para evoluir, para melhorar, para sermos espiritualmente felizes. E não necessariamente nós vamos ser materialmente felizes, porque, como Cristo disse, meu reino não é deste mundo, e a gente precisa de compreender que no futuro do nosso espírito haverá o dia em que nós encontraremos na glória de Cristo, né? Louvando eternamente. Eu acho importantíssimo a gente relembrar que a piedade, ela pode ser exercida de várias formas, não, infelizmente, somente aquele que está necessitado, mas para com aquele que aparentemente não está, mas no seu íntimo, no seu espírito, no seu coração, reverbera uma necessidade de acolhimento que não há mensuração. Então, para aqueles que convivem junto de quem, graças ao bom Pai, materialmente é abastecido, tenhamos um pouquinho de olhar caridoso, de olhar piedoso para aqueles que aparentemente não precisam, porque na maioria das vezes são esses que precisam mais ainda. Como você muito bem disse, o reino de Deus não veio para os sãos, veio para os doentes. E na Terra, os doentes, infelizmente, não são aqueles que faltam saúde física, são aqueles que faltam saúde espiritual. E esse é o nosso desafio de todos os dias olharem quem são os doentes do espírito e não os da carne. Porque, na maioria das vezes, os dos doentes da carne já estão se recuperando, já estão reavendo os seus débitos. Mas os que não estão reavendo pelo meio físico, espiritualmente, com certeza, deverão estar. Então, sejamos piedosos para com os nossos próximos dentro de casa, para com os nossos amigos mais próximos, né? Uma palavra salva vidas, pessoa. Infelizmente, nós temos ouvido muitas histórias de companheiros que têm ceifado suas próprias vidas por simples desespero, simples falta de esperança, né? Por simples incapacidade de, às vezes, enxergar uma luz. E nós podemos ser essa luz, né? Infelizmente, nós não podemos acender a luz do outro, mas poderíamos emprestar o nosso calor para que a luz do outro acenda. Meu amigo Ed, muito obrigado de coração pela reflexão. Foi um presente, foi uma doação de piedade, como a nossa própria amiga Raquel disse, exemplarmente. Nós ficamos felizes, né? Vibrando enquanto espíritos pela doação que nos destes hoje. E nós esperamos realmente que essa live, não só agora, reverbere nos corações e nos espíritos dos nossos amigos que vão assisti-la também e que rendam frutos, né, além dos que vão ver também. E que cada dia a gente entenda que a pandemia está aqui para nos dar a oportunidade de sermos melhores, de sermos piedosos e termos um pouquinho mais de compaixão com a dor do outro. Porque na maioria das vezes a nossa dor pode parecer maior, mas a dor do outro também vai ser tão grande quanto a nossa. Fechando aí uma frase de Cristo, né? Às vezes a gente precisa se esquecer para se encontrar no próximo. Meu amigo, grande abraço, fica com Deus. Agradecemos de coração mais uma vez, em nome de todos os nossos amigos da Casa do Caminho, aos amigos, os seus amigos também. E quero convidar a todos, para quem não conseguiu assistir essa live desde o início, nós vamos subir agora para o IGTV do Instagram e para o canal do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Amiga, a palavra é toda sua, despeça-se como você achar melhor e mais uma vez, obrigado de coração.
É só para eu que agradeço pela oportunidade e esse carinho todo né, que vocês têm com a gente assim. Muito obrigado. Eu fico até sem ter palavras para expressar. É só para dizer assim, de que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos e é a irmã da caridade que nos conduz a Deus. É, então, assim, com muita alegria, com muita honra, eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, que a Casa do Caminho de Patrocínio abre aqui para nós podermos trabalhar pela doutrina espírita. E eu gostaria de pedir para que, por favor, né, quem puder, seguir o nosso canal no Instagram, canal Somos_Espiritismo. Somos_Espiritismo aqui no Instagram, para que nos ajude a levar a doutrina espírita para mais pessoas. É um canal que tem conteúdo eminentemente espírita. E também nós temos no YouTube o canal Somos Espiritismo, Somos_Espiritismo, com conteúdo espírita, ela também conteúdo diferente do Instagram. Só que tem mais coisas lá, né? E até para maratonar e tudo mais. E nós temos uma página também no Facebook, que é também Somos_Espiritismo. Por favor, nos ajude. Vamos nos ajudar, vamos fazer essa corrente, unirmos em grupo novamente, né? Vamos nos reunir, porque nós unidos estávamos, né? E a pandemia nos deu a chance de reunirmos, né? Obrigado mais uma vez aos amigos encarnados e desencarnados que estiveram aqui conosco, aos espíritos guias que nos deram a condução desse estudo de forma maestral, através do nosso amigo Ed, intuídos pelos amigos de luz também, agradecendo aos espíritos que conduzem já, né, a Casa do Caminho já tem algum tempo. E para a gente finalizar, eu acho que eu fui intuído também, mas através do nosso amigo Apolo, de Patos de Minas, que nós fazemos um estudo do livro Boa Nova, em que todos os dias a gente faz algumas preces lá no grupo, e hoje ele mandou para nós um poema, e eu gostaria muito de ler. Foi um poema psicografado pelo Chico, através do espírito Maria Dolores, ele se chama Vacina. Eu acho que é um poema que cabe muito bem a esse instante em que a gente vive e que vai muito ao encontro do que você disse hoje, Ed, parafraseadamente. Não esperes por fortuna para ajudar a quem chora. Estende o apoio da hora, que possas alimentar, que possas movimentar. Para o irmão que necessita, migalha do que te reste. É bênção que se reveste de regozijo invulgar. Talvez não saibas ainda que a criança desvalida, sem proteção para a vida, não conhece estrada sã. Da cabeça pequenina, cuja dor ninguém pressente, pode nascer facilmente o malfeitor de amanhã. Muitos amigos alegam, seguindo estranha cartilha, que amparo aos outros humilha, sem justo apoio a ninguém, mas ignoram que, ouvido, as dores da vida alheia é mal que surge e se alteia, ferindo a força do bem. Apoia, ajuda, perdoa, na providência divina, a caridade é vacina contra a revolta e rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre e pequenino, são sempre tijolo e ensino, erguendo o reino de amor. Nosso amigo querido Chico, pelo Espírito Maria Dolores, nos deu esse presente em plena pandemia, que nós podemos reavivá-los, né? Isso prova que os ensinos do Cristo são atemporais, nós podemos utilizá-lo em qualquer época. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado. Eu sou muito feliz e sou grato. Mais uma vez eu falo, né, repetidamente. Eu não me canso de ser repetitivo, porque eu acho que é uma honra, uma alegria, uma felicidade e satisfação inenarrável a gente poder fazer parte desses encontros que nos enchem a alma de alegria, de bom ânimo, de vontade, e que a gente não deixe desmerecer isso tudo. Obrigado mais uma vez. E para quem está seguindo a gente, siga o nosso amigo também no Somos_Espiritismo. E a gente se encontra na semana que vem, no domingo, para mais um encontro da Casa do Caminho. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até, Ed.